Olá, queridos amigos, tudo bem? Uma boa noite para vocês, de luz, de esplendores divinos. Estamos muito felizes em poder atender o convite do Centro Espírita Obreiros do Porvir de Bom Jesus da Lapa. Nossos queridos amigos, já estive aí com vocês e agora, graças a essas possibilidades que estamos usando mais em função da pandemia, do isolamento social, nós não estaremos juntos fisicamente, mas estaremos juntos e tendo a oportunidade de pensarmos aí sobre esse tema maravilhoso. Será que Deus se esqueceu de mim? Essa, sem dúvida alguma, é uma pergunta que talvez alguns de nós já tenhamos feito, ou mesmo já ouvimos de algumas pessoas. E aí, naturalmente, nós começamos trazendo para a nossa reflexão algo que é de natureza filosófica. Então, pretendo começar de forma bem filosófica, ou seja, responder a uma pergunta que é o nosso tema da palestra de hoje: será que Deus se esqueceu de mim? Com uma outra pergunta. E aí, essa pergunta é: será que somente agora você se esqueceu ou você lembrou de Deus? Será que somente agora nós lembramos de Deus? E fica aí essa provocação, filosófica, naturalmente. Será que não somos nós que esquecemos de Deus? Será que teria condição de Deus, sendo Deus, esquecer, ter uma falha de memória? Ou o funcionamento da memória, levando aí a ter essa relação de esvaziamento de conteúdo para que funcione melhor. Bom, a memória operacional, as coisas que fazemos no dia a dia. Então, assim, quando nós refletimos e aí lançamos essa pergunta já tentando mudar o foco, será que é Deus que se esquece da gente ou somos nós que esquecemos de Deus? Então já abre aí um leque de possibilidades. Mas eu não esqueço de Deus. Bom, ok, então de que forma você consegue demonstrar isso? De que forma você efetivamente vive essa sua lembrança, essa sua relação, essa sua proximidade, essa sua consciência com Deus? São algumas questões que naturalmente cremos que precisamos buscar os fundamentos que a doutrina espírita nos oferece tão bem para compreendermos melhor se há realmente essa possibilidade de Deus se esquecer de nós, ou se não há essa possibilidade, embora em alguns momentos a gente venha a crer que Deus teria esquecido de nós, ok? Isso me faz lembrar uma história que já tem mais de 20 anos. Eu fazia minha graduação na UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, universidade que hoje eu também atuo profissionalmente na condição de docente, de professor. E à época lá estávamos, e tinha uma colega que era uma figura muito simpática, muito amiga, todos tínhamos muito carinho por ela, e ela se dizia por vezes, na forma irreverente de ser, ela dizia às vezes: eu sou ateia, eu nem sei se Deus existe, olha, eu sou agnóstica, se Deus existia eu não tenho condição de compreender. Às vezes ela dizia: que essa conversa, eu sou materialista mesmo. Bom, e às vezes cética: não, eu sou cética, quem me garante que, quem diz que existe a verdade? Ou seja, a questão do ceticismo vinculado à existência ou não, de considerar a existência ou não da verdade. O cético absoluto defende que não existe verdade, o cético relativo, ele hipotetiza dizendo: se existe a verdade, talvez não seja possível conhecer, porque os sentidos nos enganam, ou se for possível conhecer, nós não temos como expressar essa verdade, porque a linguagem é limitada.
E o problema do cético absoluto, que já afirma que não existe verdade, é porque entraria em contradição. Tá? Se não existe verdade, a verdade é que não existe a verdade. Bom, e aí, nesse contexto lá, que ela, né, por vezes usava uma ou outra expressão em relação ao ateísmo, ao agnosticismo, ao ceticismo, ela teve uma dor de cabeça terrível, mas daquelas de quase rasgar roupa, de dor. E aí estávamos lá e fomos, ela residia próximo à universidade, levamos ela para casa, e aí um colega fazia um chá, uma coisa, e trazia alho para cheirar, e uma série de coisas lá na tentativa de ajudar. E nada, e ela lá desesperada, de dor e tal, oi. E aí queria mesmo tirar roupa de dor, calma, peraí, vamos lá, respira fundo e tal, e muito bem. E aí chegou uma hora lá de tanta dor, ela disse assim, ah, meu Deus, me ajude. Aí eu disse assim, peraí, você disse que, tem horas que diz que é ateia, tem horas que diz que é agnóstica, não sabe se Deus existe, como é que é essa história aí? Me explica aí, que eu estou querendo entender. Aí no meio desse sufoco todo, ela deu uma paradinha, olhou para mim assim, parou de gemer, fez assim, é o Deus pronto-socorro, é esse que a gente grita quando está sentindo dor, só, isso não quer dizer que ele exista não. E aí todos sorrimos, inclusive ela. Olha que coisa fantástica, mesmo no meio dessa aflição toda, dessa agonia, dessa intensa dor, ela conseguiu, com a nossa provocação, a nossa pergunta, ela conseguiu se referir de forma interessante aos nossos apelos. Né? Tem gente que lembra de Deus mesmo quando o dinheiro acaba ou está muito apertado, então é como se Deus fosse um banco, né? Uma agência financiadora de crédito. Não, oh meu Deus, me ajude e tal. E aí nós vamos em tantas outras situações, quando vivemos aí os desafios existenciais que por vezes chamamos Deus. Mas uma coisa é certa, tá? Uma das formas que temos para responder bem essa pergunta, será que Deus se esqueceu de mim, que é o tema da palestra de hoje, é naturalmente através dos fundamentos. E todos sabemos que fundamento a doutrina espírita nos oferece bastante. E não poderíamos começar de forma diferente, não é? Tratando da questão de Deus e o infinito, especialmente na questão primeira do primeiro livro, do Livro dos Espíritos, que é Deus, e aí a resposta maravilhosa que os Espíritos oferecem. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ora, que maravilha, não é, né? Então, assim, entender essa questão, avaliar essa perspectiva. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Muito bem. E aí chamamos a atenção e damos o destaque para que essa questão que Kardec, ele não perguntou quem é Deus, quem é Deus, mas que é Deus, buscando aí exatamente a natureza de Deus sobre essas questões. E aí, seguindo, nós vamos ter a segunda pergunta que os Espíritos respondem também, tirando uma dúvida que muita gente tem. Pergunta Kardec: que se deve entender por infinito? E a resposta dos Espíritos: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. E aí, nós vamos observar exatamente no próximo slide, quando Kardec amplia um pouco sobre essa perspectiva do infinito de Deus, se havia uma identidade aí. Então, assim, bom, de partida, os Espíritos, de forma bem simples e segura, olha, infinito é aquilo que não tem começo nem fim. Maravilha, essa estaria, sim, sem dúvida alguma, para uma das características divinas. Mas a gente não pode pensar sem avaliar esse movimento histórico conceitual que existiu. Houve um momento em que tudo que era considerado perfeito era porque era finito, porque se tinha como avaliar na sua totalidade. Depois se mudou, então tudo que é infinito pode se pensar nessa perspectiva da perfeição, diferentemente do que se pensava
em outros momentos. Então, houve essa mudança, sim, conceitual, e não ficamos aí. Kardec continua explorando a questão, e na questão 3 ele pergunta para os espíritos: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? A resposta dos espíritos: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. E Kardec faz um comentário: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma, é definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. Ou seja, primeiro que nós estaríamos aí se equivocando, pegando uma característica, um atributo com o próprio ser, com Deus. E a outra questão que a gente pode observar é como é que eu vou resolver a questão do falar sobre tentar definir o que eu não sei com outra coisa que eu também não sei. Então, não vai dar certo isso, não leva a uma compreensão precisa da perspectiva. Indo em frente mais, nós vamos encontrar sobre as questões dos atributos da divindade, quando Kardec nos diz que Deus é eterno, imutável, material, único, onipotente, soberanamente bom e justo, ou seja, Deus é justiça, Deus é bondade. E também nos diz que Deus criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Ou seja, Deus criou tudo. Deus criou tudo, absolutamente tudo. Na física contemporânea, tem alguns que se referem ao universo como corpo de Deus. Ou seja, essa manifestação de Deus que aí está, poderíamos pensar como corpo, porque tudo isto é prova de que alguém criou, de que alguém gerou essas possibilidades. E aí, nesse cenário, nós vamos exatamente encontrar, como uma provocação nossa, a questão: o que nos levaria a pensar que Deus se esqueceu de nós? Na afirmação implícita na pergunta, já termos a declaração da existência de Deus, pois somente poderia se esquecer de nós se ele não existisse. Ou, se vocês preferirem, na afirmação implícita na pergunta, já temos a declaração da existência de Deus, pois somente poderia se esquecer de nós se ele existisse. Ok? Lembrando Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, filósofo, um dos grandes filósofos, uma das grandes representações, alguns consideram a maior representação do primeiro período da Idade Média, o chamado patrístico, em que ele utilizava uma expressão como prova da própria existência. E aí, assim, eu descubro a minha própria existência através dos meus enganos. Se é possível me enganar, é porque eu existo. E aí nós poderíamos pensar exatamente nisso. Se eu estou questionando uma possível falha mnemônica de Deus, olha, Deus esquece. Bom, só seria possível Deus se esquecer de alguma coisa, se é que é possível, se ele existisse. Então, já teríamos aí implícita na pergunta a questão que nos leva a avaliar, portanto, a perspectiva da existência de Deus. E é exatamente aí, nesse cenário, que nós convidamos para pensarmos juntos sobre os dois lados da vida dentro da nossa perspectiva. Qual seja, os seres materiais constituem o mundo visível, ou o corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível espírita, isto é, dos espíritos. Continuando, o mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. Ainda temos, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6º, o mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido.
sem que por isso se alterasse a essência do mundo. Observem algo que é muito importante de sabermos. A necessidade da encarnação, a necessidade das reencarnações. Nós temos como objetivo da encarnação desenvolver-se, a se aprimorar, alcançar a nossa perfeição, mais se aproximar de Deus. E tudo isto é pensado dentro deste cenário, em que, embora essa necessidade, mas o mundo espírita ou o mundo espiritual, ele é o primitivo, o eterno, o pré-existente, ele sobrevive a tudo. O mundo corporal, o mundo material, ele é secundário. Então, assim, ele até poderia deixar de existir, porque ele não é causa do mundo espiritual, ok? Se a gente entende isso, a gente pode sim observar o quanto, por exemplo, à medida que vamos tendo as nossas experiências sucessivas e vamos desencarnando, né, saindo do mundo material, nós criamos possibilidades para outras situações. E aí então é que nós perguntamos: será que Deus se esqueceu de mim? Retomando o problema originário, a pergunta que é título da palestra. E aí então dizemos: agora recomendo foco no de mim. Quem sou eu? Mais profundamente perguntemo-nos: que sou eu? E aí respondemos: quer conhecer Deus, conhece a ti mesmo, naturalmente buscando a inspiração em Sócrates, filósofo grego antigo, que torna essa temática o ponto fundamental da sua filosofia, e que é também um precursor do espiritismo. E então podemos concluir momentaneamente que, conhecendo a obra, mais fácil fica conhecer o Criador. E é nesse contexto e neste cenário que a gente observa a necessidade de entender a própria essência. Que sou eu? Não quem sou eu, não sobre uma personalidade, mas sobre a nossa natureza. E dentro dessa perspectiva, nós podemos seguir em frente e ir descobrindo cada vez mais possibilidades de entender essa dinâmica, da relação entre o mundo físico, o mundo espiritual, o mundo físico, inclusive com essa perspectiva do esquecimento do nosso passado como uma bênção que nos é oferecido através da reencarnação. E isso nos faz pensar, assim como lemos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras da codificação e nas suas obras complementares, que nós podemos sim pensar cada vez mais o quanto a vida se manifesta nas diversas modalidades. Lembrando do livro do Camille Flammarion, A Reencarnação, que nos traz lições primorosas para as nossas buscas, do Gabriel Delany e do Leon Denis, assim, dos clássicos, dos autores clássicos espíritas. No próprio Camille Flammarion, quando ele trata, por exemplo, da morte e seus mistérios, nos apresentando uma série de elementos que nos faz pensar, o próprio Ernesto Bozano, que nos faz avaliar sobre a questão da morte, a crise da morte, ou seja, sempre nos dando a possibilidade de pensar sobre a nossa essência espiritual e essa relação com o mundo físico. E aí, tentando aí responder essa questão, como acontece para estarmos na dimensão física, buscamos no Livro dos Espíritos o que Kardec nos informa: os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Assim como também nos diz que entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade intelectual, superioridade moral e intelectual sobre as outras. E nos diz: a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. E aí, nesse contexto e nesse cenário em que estamos tendo fundamentos para compreendermos bem
essa provocação que é o título, será que Deus se esqueceu de mim? Buscando entender a si mesmo, a sua própria essência, buscando entender Deus, buscando entender a natureza divina, que nos leva a pensar se seria ou não possível, dentro desse contexto, Deus ter esquecimento, por exemplo. E aí, dentro dessas possibilidades, eu chamo a atenção para essa informação, que reflete muito das nossas concepções. A alma é um espírito encarnado. Bom, desde Aristóteles, que utilizou o nome de alma para ânima, aquilo que anima. No sentido lato, é utilizado tanto para encarnados quanto para desencarnados. E daí tantas outras expressões, alma penada, alma vivente, alma dos mortos. Kardec, didaticamente, ele usa o termo espírito para o espírito desencarnado e alma para o espírito encarnado, conforme está aí presente. E usa o termo espírito com E maiúsculo para se referir à individualidade. E aí, assim, dentro das concepções que a gente busca aprender e entender, quando eu estou me referindo a alguém, eu estou me referindo àquilo que é efetivamente, não o que é transitório. Por exemplo, quando eu digo assim, Lindomar, eu estou me referindo à essência, que neste momento tem o nome de Lindomar. E aí, se eu desencarno, se alguém me percebe, coisa do tipo, não seria, o espírito de Lindomar. Então você quer dizer que Lindomar era o corpo físico e o espírito era do corpo? É o contrário na concepção espírita. Nós somos espíritos, que temos um corpo a cada encarnação. Então, assim, o espírito Lindomar e não de Lindomar. Tá? É uma questão da concepção. Nós não vamos ter um espírito quando desencarnarmos. Nós somos espíritos. Então pode tirar o de. Espírito Lindomar, espírito Bezerra de Menezes, espírito Emmanuel, espírito... Ok? Porque senão a gente acaba... É uma sutileza filosófica e que acaba, na perspectiva da filosofia da linguagem também, mas que remete à própria ontologia, o estudo do ser enquanto ser, que é o que a gente está aqui buscando entender para ver se teria como Deus se esquecer de nós. E aí, assim, indo um pouco mais, nós vamos ter, nesse cenário, assim como acontece com as desencarnações, de que nós saímos do contexto para que outras possibilidades surjam. E aí, então, dizemos que quanto de se conhecer e entender, ou seja, quanto mais, quanto de se conhecer e entender suas manifestações, mais aliança e sabedoria divina e mais distante fica a deficiência mnemônica de Deus. E aí, assim, essa deficiência mnemônica de Deus, ela é só uma forma de dizer. Não há deficiência em Deus, não há deficiência mnemônica de Deus. Ok? Porque Deus não se esquece de nós. Agora, quanto mais nós conhecemos e entendemos das manifestações que nos levam a alcançar uma maior sabedoria em relação a Deus, mais distante nós ficamos de ter a ideia de que há uma deficiência mnemônica em Deus, em que Deus se esqueceu de nós. Ok? Então, assim, dentro dessa perspectiva, nós vamos para pensar sobre um outro elemento que Kardec nos oferece para atender às nossas perspectivas em relação a nós mesmos. Quando nos diz, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, o espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. Não, isso não. O espírito é um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. E aí nós teríamos as mediunidades, a clarividência, a clareaudiência. E no caso da experiência tátil, nós podemos, os espíritos estando materializados, quer sejam materializações luminosas ou não luminosas. Luminosas é aquela que, mesmo sendo feita no escuro, o espírito se apresenta e vemos a luminescência dele. Lembrando lá, pegando uma expressão bem simples, que todos compreenderiam, o Gasparzinho da história, tá? E nós
podemos viver experiências de materialização de espírito não luminosas, em que há tangibilidade, nós podemos tocar, só que não é luminoso. E se tudo estiver no escuro, por exemplo, nós não vamos ver, mas sentimos a presença, é possível tocar, se for autorizado e tudo mais. Porque tudo isso depende das variáveis do fenômeno de materialização. A capacidade mediúnica do ambiente, a condição do espírito, tá? Uma série de fatores aí que determinaria essa possibilidade de conhecer ou não. Assim como aí trazemos essa referência. Nós somos como espíritos invisíveis, porém concretos. Não podemos esquecer essa questão sobre a nossa natureza, sobre a nossa natureza espiritual. Pensa aí, tá? No dia que a gente realmente tiver convicções sobre a nossa natureza espiritual, nossa imortalidade, nossa evolução, nossa superação de tudo. Gente, olhe, nossa relação com o medo, com os apegos, com o ciúme, com todas essas perspectivas menores, serão superadas. Nós estaremos tranquilos. Por exemplo, gente, eu tenho convicção que sou imortal, por que eu vou ter medo da morte? Eu sei que tudo isso passa, é apenas para que eu aprenda, para que eu vença essas questões, que eu supere esses desafios. Para que me afligir? Para que me desesperar? Para que tentar fugir da situação através de um suicídio, que vai gerar muito mais problemas? Para que fugir através das drogas, das bebidas, do que seja? Quanto mais nós entendemos da nossa natureza, que é espiritual, quanto mais nós entendemos sobre Deus, nós nos habilitamos para o nosso crescimento maior. E aí, seguindo, nós naturalmente vamos pensar sobre uma questão que muitos ainda vivemos, né, às voltas com essas experiências, que diz respeito ao panteísmo. O que é o panteísmo? O panteísmo é uma concepção filosófica que defende de que a natureza é Deus. Tudo na natureza é Deus. E aí olha o que Kardec fez. Olha, já teve lá a questão entre Deus e o infinito. Aí Kardec mostra que não podemos confundir uma coisa com outra, um atributo com o ser. Nós vamos ver aqui, em relação ao panteísmo, que não podemos confundir causa e efeito. E, de forma muito, mas muito interessante, a gente observa o quanto a doutrina espírita nos esclarece sobre essas questões todas. E é exatamente aí que nós temos, né, na continuação, na questão 14, Kardec pergunta para os espíritos superiores: Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? E olha só a resposta. Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Não podemos confundir. Na concepção panteísta de que a natureza é Deus, sim, e aí? Deus não existiria se fosse assim. Estaríamos confundindo o efeito, que é tudo que foi criado por Deus, com Ele mesmo, o efeito com a causa. Então, quanto mais vai ficando claro em nossas cabeças sobre Deus, a condição de Deus,
essa experiência que somos chamados para descobrir cada vez mais essas, né, possibilidades. E aí tem uma historiazinha que, nossa, é muito contada e recontada, mas que é oportuno aqui. Diz que um cientista andando pelo campo e tal, ele para, e aí olha lá um senhor da zona rural, lá trabalhando, capinando, e aí ele para e tal, para dar uma estiradinha, fez lá uma pergunta qual era o caminho mesmo que tomava, e aí o senhor que estava ali capinando, quando ele, né, parou, que perguntou, ele parou de capinar, olhou para dar uma atenção, levanta assim um pouquinho o chapéu e diz, sentindo lá o calor do dia, Deusão, tá quente o dia hoje. Ok. O cientista olha para ele, dá uma risadinha, então pergunta para ele, tentando colocar o homem em uma situação delicada. Já que o senhor falou em Deus aí, o senhor poderia me dizer onde é que Deus está? O homem levanta um pouquinho mais a aba do chapéu, olha para o céu, olha para a natureza, assim, as árvores, o campo, volta a olhar para o homem e diz assim, e Vormicê, pode me dizer onde Deus não está? E aí, sem dúvida alguma, que criou um sério problema, né, para o cientista. Mostrou uma sabedoria singular, que não caindo na cilada, criou um problema. Devolveu a pergunta para ele de uma forma diferente, que certamente ele podia fazer, pensar sobre as suas situações, as suas experiências, ok? E aí, na continuação, e aí repetimos a pergunta só por uma questão didática, mas continuando aí as respostas que os Espíritos ofereceram para todos nós, nós vamos encontrar a afirmação categórica, Deus existe. Disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais de um labirinto de onde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíamos. Nada saberíamos. Pensemos nisto. A afirmação categórica, Deus existe. E aí, para com essas dúvidas. O essencial é isto. Aí vai, crede-me, não vades além nessas dúvidas que lhe criam um distanciamento, um sofrimento até. Olha só, não vos percais em um labirinto de onde não lograria sair. E complementa, isto não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos. Em outras passagens, os Espíritos dizem que quem nega a existência de Deus é por orgulho, para não declarar e aceitar que existe alguém acima. E nesse cenário, nesse contexto em que nós vamos vivendo, nós temos sim as possibilidades de buscar compreender um pouco mais essa proposta, né, da doutrina para os nossos entendimentos, que naturalmente diz respeito a uma recomendação que os Espíritos fazem para nós. Deixai, conseguintemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto. A começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições. Para que estudar as imperfeições? A fim de vos libertardes delas. O que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável?
olha o que é que os Espíritos propõem. Vamos estudar as nossas imperfeições, compreendê-las, encontrar a forma de superar essas situações. Não adianta querer lidar de forma mais resolutiva, mais significativa, se a gente fica às voltas presos nesse contexto, nesse cenário. Então, assim, não tenta ficar ali, mas porque se eu soubesse, né, como é mesmo que Deus decide isso? A gente não está conseguindo, às vezes, ainda tomar decisões mais significativas sobre nossa própria vontade? A gente ainda fica lá sem compreender, eu não sei por que eu fiz isso. Então, assim, olha, estuda as próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas. E isso nos leva, sem dúvida alguma, a uma importante experiência de construção dos fundamentos que nos dariam a possibilidade de não ter dúvida nenhuma de que Deus não se esqueceu de nós. E aí, assim, eu proponho aqui uma reflexão. Mais uma reflexão. Se você realmente estiver com a dúvida, será que Deus se esqueceu de mim? Que é tema desta palestra, reflita sobre a foto e o dizer nela. E concluirá que Deus não se esqueceu de você. Talvez você pode ter se afastado um pouco dele. Quando Deus está no controle de sua vida, ninguém poderá lhe derrubar. Olha para essa árvore, veja onde ela nasceu. Medita um pouco sobre isso. Observa. Observa. Se você realmente estiver com a dúvida, que é tema dessa palestra de hoje, reflita sobre a foto e sobre o pensamento que está nela. Quando Deus está no controle de sua vida, ninguém poderá te derrubar. E nós experimentamos as mais diversas situações. Nós construímos das mais diferentes formas. Quantas pessoas encontram provas continuamente. O caso lá, fantástico, da senhora que pediu tanto que Deus a ajudasse, que estava sem ter o que comer. Senhor, manda um alimento para mim. E aí um senhor muito rico ficou sabendo disso, e ele era ateu, dizia que Deus não existia. E aí ele disse assim, olha, eu quero armar eu vou comprar aqui, fazer uma cesta básica generosa. Contratou lá umas pessoas, olha, eu vou pagar tanto para vocês levarem essa cesta básica aqui para aquela senhora, mas com uma condição. Ela vai perguntar quem mandou, e quando ela perguntar, você vai dizer que foi o diabo que mandou, foi o demônio. E aí as pessoas, nossa, mas dizer isso para a senhora, vocês vão dizer que foi o diabo, o demônio que mandou. Não, ela vem com aquela história que, foi Deus que mandou. Nada, foi o demônio. E aí as pessoas querem assim, bom, mas pelo valor que o senhor está pagando, a gente topa. E aí, foram lá, bateram na porta da casa da mulher, a mulher abriu. Eles disseram, olha, aqui pediram para que nós entregássemos aqui essa cesta básica para a senhora. Uma cesta básica farta, generosa. A senhora ficou, meu Deus do céu, muito obrigado, senhor, muito obrigado, o senhor ouviu minhas preces e tal. E aí olha para o senhor e diz assim, olha, vocês disseram que mandaram trazer. Quem foi que mandou trazer? E eles tinham que gravar, registrar tudo direitinho, para o homem saber lá que tinha sido feito como ele mandou. E aí, enquanto um estava lá gravando, registrando a situação, a mulher
pergunta para ele, sim, mas quem foi que mandou trazer essa cesta? E aí o sujeito diz com um risozinho sarcástico, foi o diabo, foi o demônio que mandou para a senhora. Aí a senhora balança a cabeça, olha para eles e diz assim, meu filho, veja como são as coisas. Quando Deus quer, até o diabo obedece. Até o diabo faz o bem. Que bom, graças a Deus. E aí a gente vê que o tiro saiu pela culatra, como diz o povo, não é? Ou seja, o sujeito pensou em fazer uma ação lá equivocada em relação a Deus e não deu certo. Então, com isso queremos dizer que Deus não se esqueceu de você, que Deus não se esqueceu de mim, que Deus não se esqueceu de nós. Deus continua no comando, Deus continua nos auxiliando cada vez mais. E é dentro disto que nós queremos, neste momento, sentindo a presença de Deus, a amorosidade de Deus, contemplando esta foto aí, que nos passa uma experiência magnífica. Queremos sim agradecer a Deus por tudo que nos oportuniza, por tudo que nos oferece, por tudo que nos dá. Obrigado, Senhor, por tudo que nos envolve neste momento. Obrigado, Senhor, pela tua luz, pela tua bondade, pela tua alegria de viver, que nos passa e que nos envolve nesse instante. E exatamente nesse contexto, nós queremos agradecer. Obrigado pela atenção. E busquemos sentir mais a presença de Deus. E é nesse contexto, nesse cenário, que eu abraço-os carinhosamente, guardando a certeza de que Deus existe, Deus está no comando, Deus nos acompanha, Deus nos orienta, Deus nos oferece todas as possibilidades para desenvolvermos a nossa inteligência, para desenvolvermos a nossa moralidade, para desenvolvermos e educarmos as nossas emoções, sermos úteis, caridosos, benfazejos, simples, humildes, amorosos, e assim podermos extirpar essa ideia infeliz dessa dúvida que pode naturalmente surgir em determinada circunstância, e então fazermos uma pergunta impensada: será que Deus se esqueceu de mim? Não, claro que não. Impossível um ser que é presente em todo lugar, onipresente, que tem todo o conhecimento, toda a ciência, onipresente, e que tem todo o poder, onipotente, venha a se esquecer de uma única das suas criaturas. Deus não se esquece de nós. Deus está aqui. Deus está com todos nós. Muito obrigado pelo convite. Desejando que a paz e a luz continuem em nossas vidas, nós nos despedimos neste momento. Fiquemos em paz, envolvidos nas vibrações de Deus, no amor de Jesus e no desejo sincero de continuarmos felizes e fazendo bem, obreiros do presente e do porvir. Que assim seja. Muita paz para todos.